Olá, no vídeo de hoje eu queria trazer uma reflexão pra gente sobre a autoridade que a gente tem no nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E essa palavra começa com uma experiência que eu vivi semana passada, de oração, de entrega, de simplesmente confiar no Senhor e fazer a nossa parte, né? A nossa parte que muitas vezes é a oração, né? Começa na oração, começa na nossa conexão com Deus, começa na nossa intimidade com Deus. Semana passada eu acordei, um dia da semana, um dia que eu iria para a igreja, que geralmente é na quarta-feira, e como todos os dias eu acordo, eu falo um oi para Deus, um bom dia, vou no banheiro e depois falo com Ele, oro, né? E nesse dia logo me veio para uma inspiração para eu estar orando sobre o tempo, falando com Deus sobre o tempo. Logo me veio essa inspiração assim que eu me ajoelhei. Eu lembro do momento que eu me ajoelhei, eu estava me ajoelhando e me veio essa inspiração, que eu creio com certeza que foi do Espírito Santo, para que eu orasse pelo tempo daquele dia. Devido a contratempos, não deu para eu ir na igreja logo pela manhã. Mas eu não sabia disso no momento que eu estava orando. Então eu orei pelo tempo. Eu comecei a orar declarando que o Senhor, nosso Deus, é o dono do tempo, que o Senhor tomasse aquele dia nas mãos dele, que o Senhor fizesse a vontade dele, enfim, o dono do tempo. Eu enfatizei isso, eu declarei isso, o Senhor é o dono do tempo. Eu não sei como vai ser o dia de hoje, eu não sei se vai dar tempo às coisas que eu estou planejando fazer, então eu falo as coisas, eu falo para ele, olha, pai, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso, em tal período, em tal momento. Então, essa conexão, essa conversa nos une a Deus, nos torna um só, porque a gente convida Ele para participar do nosso dia. Porque Ele é importante, simplesmente por isso, porque eu não consigo viver sem Ele, porque eu não posso sair de casa sem Ele, eu não posso fazer nada sem Ele. Então, eu chamo Ele, eu coloco Ele, eu insiro Ele na minha vida, na minha rotina, no meu tempo. Então, gente, isso parte de nós. Deus, Ele está disponível. Deus, Ele está a todo momento olhando para você. Ele está a todo momento querendo ter uma intimidade com você, uma vida com você. Ele quer falar com você. Mas muitas vezes, o que é que acontece? O ser humano simplesmente acorda e já pega no celular. Às vezes não vai nem no banheiro, já pega o celular. E já vem um monte de vozes falar com ele. Como ele vai deixar tempo para Deus falar com ele? Não tem como. Então tudo começa logo pela manhã. Porque você só tá vivo porque ele permitiu você estar vivo. Ele deu o fôlego para você estar vivo. Então, reconheça isso. Reconheça. E traga Deus para sua realidade. Porque Ele é uma realidade. A maior realidade que existe é Deus. Então, voltando, eu orei, me veio essa inspiração, eu logo falei. Comecei a orar pelo tempo. E, claro, que antes disso eu tinha ido no banheiro e tinha conversado com o Espírito Santo sobre qual roupa eu iria usar naquele dia. Tava um dia chuvoso, mesmo assim eu não sabia. Eu tava pensando num vestido, eu tava pensando em ir de vestido. Sair de casa de vestido. Mas aí o Espírito Santo me deu outra ideia, de usar determinadas peças de roupa, que incluía calça. Então, quando eu saí do banheiro, né, eu não perguntei, eu sempre pergunto pra ele, Senhor, qual é a roupa que vamos usar hoje? Mas eu simplesmente comentei com ele sobre a roupa que eu tava pensando em usar. Qual roupa eu iria usar? Senhor, pensando, né? Mas enfim, eu saí do banheiro e fui orar. Orei pelo tempo. Então ele me deu a inspiração da roupa que eu iria usar naquele dia. E eu gostei da combinação. Então eu fui. A partir desse momento, tudo que eu estava planejando em fazer já saiu do meu controle. Né? Ocorreu coisas que me fizeram atrasar e eu não pude ir para a igreja, porque eu gosto muito de ir para a igreja na quarta, logo pela manhã. Porque o horário é cedinho, é 7 horas, e dá tempo depois disso ir pro trabalho, fazer as coisas que tiver que fazer. Mas aí logo houve contratempos que não deu tempo de ir para a igreja. Mas, como eu havia orado pelo tempo, o Espírito Santo me lembrou, você orou pelo tempo. Você colocou o tempo nas minhas mãos. Então, fique tranquila, fique em paz. Tô cuidando de tudo. Calma. Então, eu fiquei tranquila,
né? E recebi tudo isso com paz. Por quê? Porque o Espírito Santo me lembrou que eu havia orado, colocado tempo nas mãos dele. Então, glória a Deus, aleluia. Né? Glória a Deus, aleluia. Tenho o hábito de dar glória a Deus, aleluia, mesmo quando as coisas saem do seu controle. E, então, não deu tempo, beleza. Segui o dia, depois eu decidi, não, eu vou pra igreja à noite, né? Deu tudo certo pra essa parte da igreja. E quando foi mais tarde, depois do almoço, a partir do meio-dia, eu passo orando. E eu oro no banheiro, lá no meu trabalho, que é a casa da minha avó. E eu fui orar, no caso, eu orei de joelhos, né? Eu sempre oro de joelhos no vaso, né? Fecho a tampa do vaso e oro de joelhos. E passo ali meu momento com Deus, né? O momento ali do meio-dia, eu passo com ele, falo com relação a tudo que aconteceu durante o dia, agradeço, louvo. Enfim, passo um tempo em silêncio. E geralmente isso passa uns 40 minutos por aí. Geralmente de meio-dia e meia, meio-dia e 20, até quase 1 hora. Né? Porque ali eu busco me desconectar do resto para me conectar ao Senhor. Ou seja, questão de tempo, eu gosto de passar o tempo que precisar. Essa é a questão. Então, eu não tenho tempo, assim, um horário cronometrado para sair da oração, né? Só quando eu tô querendo fazer alguma outra coisa, aí eu não consigo me concentrar, eu falo com o Senhor, mas às vezes daquele jeito, que eu tenho uma coisa para fazer, aí eu não passo tanto tempo. Mas como eu tenho aquele tempo que eu sei que eu posso passar o tempo que eu precisar ali, então eu passo, entendeu? E essa foi a questão. Por quê? Eu passei, eu acho que umas meia hora, eu acho. Só que quando eu levantei, logo que eu levantei, eu olhei para baixo, tinha um escorpião subindo na minha perna. Eu logo identifiquei que era um escorpião. Primeiro, né, você não olha direito, você vê uma coisa estranha, marrom, claro, meio amarelada. Você já fica assim. Mas aí quando eu olhei direito, eu entendi, era um escorpião, e eu logo usei meu pé assim pra jogar ele pra longe. E logo fui até ele com toda a força que eu tinha no pé. Eu tava com uma sandália boa, não era sandália de dedo. E pisei com toda a força que eu tinha naquele escorpião. Então, eu tinha que pensar rápido. Por quê? Porque ele poderia me atacar. Ele tava subindo, ele já tava na minha coxa. Nessa parte, tava nessa parte perto do joelho, já quase subindo pra minha coxa. Então, naquele momento foi tudo muito rápido, mas eu tive que pensar rápido. E eu pensei nisso, meu Deus, eu tenho que pensar rápido agora. Jogar ele pra longe e matar. E assim aconteceu, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Percebi logo que foi um livramento do Senhor. E eu comecei a pensar em várias coisas naquele momento. Me veio várias coisas na minha mente que eu queria trazer para vocês como um alerta, aviso espiritual, né? Que é para mim também, principalmente para mim, que vivi a situação, mas para todos nós que estamos nessa batalha espiritual nesse mundo. Então, o que me veio à mente foi o livramento, foi a questão do tempo, porque se eu passasse mais tempo ali, eu não sei até onde esse escorpião iria, né? Ele poderia subir na minha roupa, perto da minha barriga, ele poderia, se eu passasse mais tempo ali, ele poderia subir para bem perto de mim. E outra coisa, imagina se eu estivesse de vestido. Imagina se eu estivesse de vestido. Então, ele estava na minha perna. Ele poderia ter me picado se eu estivesse com outro tipo de roupa. Então, já aí foi 2 livramentos de Deus, né, do Espírito Santo. E depois, quando eu pisei nele, me veio aquele versículo que o Senhor Jesus falou aos discípulos, quando eles voltaram da missão que o Senhor Jesus havia dado para eles, a missão de 72 discípulos que ele mandou, que ele enviou para uma cidade para curar as pessoas, expulsar os demônios e tudo mais, e eles voltaram alegres, né, felizes por terem conseguido cumprir a missão com êxito, né? Usar o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus para expulsar os demônios, curar os enfermos, etc. E logo me veio essa passagem que eu queria ler para vocês aqui, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Que diz assim: Ele respondeu:
Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei, o 18 e 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então aqui Jesus fala para os discípulos, olha, porque eles estavam todos alegres. No versículo 17, os 72 discípulos voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então Jesus disse isso, olha, sabe por quê? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, eu tenho autoridade. Porque eu estava ali, eu estava com o Pai. Eu era o Pai. Eu sou o Pai, praticamente, né? Ele, né, a Santíssima Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele falou assim, olha, eu estava ali, eu vi. Então, antes de Satanás, eu sou. Antes do diabo se tornar diabo, eu sou. Então, eu lhes dei autoridade. Eu tenho essa autoridade. E eu lhes dei para que vocês pisassem sobre cobras e escorpiões e sobre toda a força ou poder do inimigo. Então, o nome de Jesus nos dá essa autoridade através do recebimento do Espírito Santo. Quando a gente recebe o tudo de Deus, quando a gente dá o nosso tudo e recebe o tudo de Deus. Então, o Espírito Santo é poder. E para você entender isso, a gente fez um vídeo algumas semanas atrás sobre essa passagem que fala do dia de Pentecostes, que Jesus derramaria do seu Santo Espírito, né, sobre todos que estivessem ali reunidos e dali para frente, né, todos aqueles que nele creem, né, e ele falou sobre isso, que o Espírito Santo é poder, como está aqui escrito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, logo me veio esse versículo de pisar em cobras e escorpiões, né? Diante daquela situação que aconteceu ali, eu pisei com toda a força que eu tinha. E me veio esse versículo para me mostrar a situação espiritual, né, que a gente vive aqui. Por quê? Porque aquele escorpião, aliás, esses bichinhos assim, eles são silenciosos. Então, e ainda mais na posição que eu tava, na situação que eu tava, eu não pude ver. Então, logo me veio o entendimento. É assim que o diabo age. Ele age de forma sorrateira, muitas vezes. Porque ele tenta nos enganar, ele tenta vir contra nós e de forma que a gente não perceba, que a gente não entenda, que a gente se engane, que a gente não veja. Então, o escorpião, eu não senti ele subindo. Provavelmente ele subiu, claro, eu estava ajoelhada, então ele subiu pela minha perna mesmo. E eu não senti. Então, mas graças a Deus houve o quê? Livramento. Porque, voltando, imagina se eu passasse mais tempo ali orando. Não sei o que é que poderia acontecer. Então, a gente precisa identificar olhar para essas coisas e buscar aplicar na nossa vida espiritual. E outra, a questão do tempo, né? Deus me livrou na questão do tempo, na questão da roupa, que foi exatamente aquilo pelo qual eu orei logo cedo. Então, daí fica essa dica para você que ainda não tem esse hábito, de logo pela manhã já conectar a sua mente com Deus. Isso nos livra de muitas ciladas de Satanás. A nossa conexão com o Pai. Porque ele vê aquilo que a gente não vê. Então, com certeza, naquele momento de oração, ele me levantou dali no momento certo, na hora certa, no tempo certo, para me livrar. E eu estava fazendo algo o quê? Para nós, para nossa intimidade. Bom, mas poderia acontecer alguma coisa ali. Então, o Senhor me livrou. Então, escolha começar os seus dias
trazendo Deus para a sua vida. Até porque a sua vida não existe sem Ele. A maioria das pessoas acha que existe, mas não existe. Se elas vivem sem Deus, elas não sabem, elas estão mortas. Porque Deus é a própria vida. Jesus é a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Então, que essa reflexão possa ficar na mente de vocês, assim como ficou na minha, eu pude anotar para trazer aqui para vocês, né? E eu queria ler aquilo que eu anotei sobre a questão do tempo, né? Muitas vezes, queremos ter o controle do tempo. O controle de tudo, não só do tempo, mas de tudo. Tudo que acontece ao nosso redor, tudo que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Temos planos. Vem planos, ou seja, eu tinha o plano de usar determinada roupa. Coisas pequenininhas, às vezes que parecem não fazer diferença alguma no dia, mas fazem. São escolhas nossas. E a gente tem planos internos. Mas às vezes as coisas não acontecem do jeito que queremos. Mas podemos ter paz. E a paz vem quando a gente coloca Deus na jogada. Quando a gente insere Deus ali. Por quê? Existe um versículo que diz assim: Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou cuja mente está firme em ti. É firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente passa o quê? A confiar. Porque a gente conhece, a gente passa a conhecer o Senhor. Então, a gente confia. E a partir desse momento, a gente entrega a Ele. A nossa mente fica firme nele. E Ele nos conserva em paz. Então, a gente pode ficar em paz. Naquele momento que eu vi que não iria dar tempo de eu ir para a igreja, mas o Espírito Santo veio e me lembrou: olha, você orou pelo tempo. Você colocou o tempo nas minhas mãos, então fique em paz. Eu sei o que eu tô fazendo. Então é isso, entendeu? Fique em paz. Então, tudo parte da gente ter atitudes que nos aproximem de Deus. Então, decida hoje, com esse vídeo, com esse relato, com essa experiência minha, com o Espírito Santo, de você escolher ter seu tempo com Deus. Logo cedo pela manhã. Deixa o celular de lado, deixa as distrações de lado. Acorda mais cedo, se você tem um tempo para fazer determinada coisa, acorda um pouco mais cedo. Nem que seja 10 minutos, nem que seja, sei lá, um momento que vá de pouquinho, mas faça. Decida hoje mesmo. Decida. Hoje não tem problema, é quarta. Não tem problema, não. Não precisa esperar para a próxima semana, para segunda-feira. Não. Decide hoje. Decide hoje fazer o que você precisa. O que é bom para você. Se aproximar de Deus. E você vai ver as coisas se organizarem, se colocarem no seu devido lugar. Então aqui, ó, eu disse, mas podemos ter paz, pois Deus está cuidando. Então vem também a importância de você e eu perguntarmos as coisas a Deus antes de fazer, antes de iniciar o dia. A gente orar ao Senhor, a gente entregar o dia a Ele. E pedir a orientação dele, pedir que Ele fale, que Ele mostre, que Ele me ajude nas minhas escolhas. Então Deus vai fazer. Então, só queria destacar essas 3 coisas que a gente precisa ter em mente. Do que aconteceu, nessa situação que aconteceu. Deus, porque eu coloquei nas mãos de Deus o meu dia, destacando o tempo, né? Ele me inspirou a orar pelo tempo. Então, Deus tomou o controle do meu tempo, a direção e, por fim, o livramento. Ou melhor, por fim, o testemunho, né? Porque ele me livrou e aqui eu tô contando o testemunho para a glória dele. Então, que isso tudo fique bem fixado na nossa mente. E essas 3 coisas vieram do Senhor. Mas por quê? Porque eu dei para ele. Porque a gente tem uma autoridade. Sobre o quê? Sobre as nossas escolhas. Deus deu autoridade pra gente. Da gente falar, da gente agir, da gente... Entendeu? Então, dá essa autoridade para Deus.
e ele vai exercer a autoridade suprema dele sobre a sua vida. E aqui, Jesus nos dá autoridade, o nome dele, pra gente rechaçar o inferno, pra gente pisar em cobras e escorpiões, pra gente desfazer as obras do diabo, pra gente agir em favor daqueles que estão sendo oprimidos e que ainda não conhecem essa verdade. Então, o Espírito Santo, gente, ele vem pra nos dar poder. Pra quê? Pra gente mesmo? Não. É pra gente fazer o que os discípulos aqui estavam fazendo. Pra gente cooperar com o reino de Deus nessa terra, de alguma maneira. Então, o Senhor nos dá dons, aptidões, enfim, talentos, que todos vão cooperar para o bem do corpo, que é a igreja espiritual, e que esse trabalho é feito pela igreja também, física. Mas o Espírito Santo vem para nos encher de Cristo, de Deus. É o Espírito de Deus, é a mente de Cristo. E fazer tudo aquilo que Jesus fez. E como ele diz, coisas ainda maiores fareis. Mas, claro, ninguém pode ser como o nosso Senhor. Ele é único, ele é Deus. Então, a gente pode imitar Jesus e fazer aquilo que ele nos deu autoridade para fazer. Amém? Então, eu queria só deixar essa reflexão com vocês e orar para que vocês possam tomar esse testemunho e fazer dele uma prática na vida de vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por todos aqui presentes, Senhor, assistindo esse vídeo, vendo esse relato. E eu oro, meu Pai, peço a Ti para que o Senhor desperte cada um. O Espírito Santo desperta a mente de cada pessoa que está debaixo do som da minha voz nesse momento, para que possam tomar essas atitudes de fé para o seu dia a dia. E assim darem espaço para o Senhor agir na vida delas. E elas verem o quão poderoso é o Senhor. Que a gente permaneça pisando em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inferno, para declarar que só o Senhor é Deus na vida daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigada por ter participado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí um comentário, um like. Ajuda esse canal a ir mais longe, a alcançar mais vidas. E que Deus abençoe a sua. Em nome de Jesus.